O Fluminense fatura valor milionário em 2024 e pode faturar ainda mais em 2025. Isso vai ser pauta nesse vídeo aqui. A gente também vai falar sobre algumas promessas que o presidente Mário Bittencourt fez na carta de Feliz Natal divulgada aos sócios do Fluminense. Além disso, também tem o baixinho Romário fazendo a previsão do futebol carioca para 2025. Muito assunto para a gente trazer aqui nesse dia 25, Natal. Feliz Natal para você aqui, inscrito da Central Fluminense, torcedor tricolor. Desde já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos falar em muito de Fluminense. Todo ano tem o já tradicional prêmio Fui Clear, da página Fui Clear, onde avalia o mundo do futebol como um todo e diversas personalidades marcam presença e vão por lá prestigiar essa festa. Quem esteve lá foi o baixinho Romário, ídolo do futebol brasileiro e que teve passagem também pelo Fluminense. E nesse evento ele foi perguntado sobre o futuro dos 4 grandes times do Rio de Janeiro, quem que ele acha que vai ter o melhor ano de 2025. A gente sabe, que o Romário não tem papas na língua, ele fala mesmo e ele soltou o verbo. Ele definiu o Botafogo, como o principal time carioca em 2025, mas falou bem também do Fluminense. Estou aqui com a declaração dele e ele falou o seguinte, eu acredito que seja o Botafogo, teve um ano espetacular, maravilhoso, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. É claro que a gente nunca pode esquecer do Flamengo, que vem a cada dia crescendo. O Fluminense vai se reforçar e o próprio Vasco, mas eu particularmente acho que o Botafogo deve ser o time que vai se apresentar melhor. Essa foi a declaração do Romário, nessa expectativa de que o Fluminense se reforce ainda mais nessa temporada. Vale lembrar, a gente anunciou oficialmente já a contratação do volante Hércules vindo do Fortaleza. Eu acho uma grande contratação feita pelo Fluminense, um jogador de altíssimo nível. O tricolor paga ali 29 milhões de reais por 70% dos direitos dele. É um reforço, A gente pode chamar assim de reforço mesmo. Pelo que o Hércules apresentou nesses últimos 3 anos ali no Fortaleza, é um reforço que o Fluminense traz para a temporada de 2025. Vamos ficar na expectativa que o ritmo das próximas contratações se mantenha nesse nível do Hércules. Se o Fluminense contratar mais uns 3 ou 4 jogadores do nível do Hércules, dá para sonhar com um 2025 muito bom do tricolor. E na já tradicional também carta de final de ano que o presidente do Fluminense divulga aos sócios do clube, o Mário Bittencourt falou sobre algumas previsões, algumas promessas, vamos dizer assim, para o ano de 2025. A gente vai comentar nesse vídeo aqui. Só antes eu quero lembrar você que está ligadinho aqui na Central, trabalhando até mesmo no feriado do Natal, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples e 100% gratuito. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link desse canal, você vai clicar nesse link e aí vai abrir diretamente no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você vai apertar o botão seguir e começar a receber tudo o que acontece com o Flusão. Combinado? Então vamos falar dessa carta aqui do presidente Mário Bittencourt. É uma carta bastante extensa, está lá no site oficial do Fluminense, mas eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro que ele fala, que vai ter uma reformulação no programa de sócios do Fluminense nesse próximo ano. Vou abrir aspas aqui ao trecho que ele fala. Ele diz assim, no próximo ano nosso programa passará por reformulações para melhorar o serviço de atendimento e a comunicação com os sócios. Teremos eventos novamente e estamos programando o primeiro deles já para fevereiro, para que a gente possa retomar a energia, a vibração da torcida. Acredite, essa energia é real. Quando todos nos unimos em torno do objetivo de vencer, o caminho para a vitória fica mais seguro. Esse pedaço final, claro, aquela coisa do presidente elogiar a torcida, dar uma rasgada de seda, mas o que me chama a atenção é a primeira parte, dele falar dessa reformulação para melhorar o serviço de atendimento. É algo que, de fato, a torcida do Fluminense reclama muito, quando precisa resolver qualquer problema com o sócio, vai mandar mensagem nos canais de comunicação, é sempre um estresse muito grande, sempre é dificuldade para resolver as questões que precisa. Então o presidente Mário Bittencourt faz essa promessa, ainda fala de um evento que vai acontecer aí em fevereiro. Não faço ideia de que evento seja esse. Vale lembrar, ano passado a FluFest acabou sendo cancelada, foi suspensa, mas como não aconteceu depois no ano que o Fluminense só foi ter uma situação segura,
depois do campeonato, acabou não rolando a FluFest. Não sei, aqui é um palpite meu, tá, gente? Que talvez seja alguma coisa nesse sentido, de acontecer a FluFest que iria acontecer lá atrás. Num outro parágrafo, ele faz uma promessa bem importante quanto à SAF. A torcida tricolor está na expectativa do clube se tornar uma SAF. A gente sabe que esse é um processo inevitável. O BTG tem essa parceria com o Fluminense para viabilizar esse estudo, buscar investidores. Mas uma questão que a torcida do Fluminense cobra e cobra muito com razão é a transparência nesse processo. E o Mário Bittencourt fez uma promessa importante quanto a isso nessa carta aos sócios. Vou abrir aspas aqui para o que ele falou. Pretendemos sim avançar no modelo de criação de uma sociedade anônima do futebol, SAF. Ela será criada em ambiente de total transparência, sempre com total responsabilidade. Nosso compromisso é não colocarmos em risco os destinos de uma instituição de 122 anos. Isso está e sempre estará acima de tudo. Então, uma promessa importante que o Mário Bittencourt faz aqui nessa carta, né? Primeiro, ele diz, né, que pretende sim avançar com a SAF, mas ele promete a tão sonhada transparência. Até esse momento, né, eu entendo, por enquanto, pelas cláusulas confidenciais de contrato, a gente não tem muita transparência. A gente vê umas informações soltando. O Anselmo Góes, lá do Globo, trouxe a informação de que o André Esteves seria um dos investidores dessa SAF. Depois o André Esteves, que é o sócio do BTG Pactual, né, apareceu para falar com a coluna que ele não pretende investir na SAF do Fluminense. Enfim, mas a informação oficial a gente sabe muito pouco, né, dos interessados nessa SAF, qual vai ser o modelo. A gente sabe que o Mário Bittencourt queria um modelo sem vender o controle do clube, mas agora ele já mudou o discurso, ele entende que talvez vender o controle do clube seja uma maneira de angariar mais fundos, mais recursos, então possa haver essa venda nos modelos, né, do Botafogo, do Cruzeiro, das SAFs que a gente conhece, né, um modelo mais tradicional, onde o investidor vira sócio majoritário. Isso é um assunto que deve avançar bastante ao longo de 2025, mas é importante que nós, como tricolores, né, atuantes aqui, torcedores do clube, a gente fique atento. Claro que, é muito tentador, né, você pensar em começar a ter muito dinheiro para fazer grandes investimentos e tudo mais, mas a gente tem que ter sempre muita responsabilidade, né, em ver quem que vai comprar essa SAF, quais são os objetivos para com o clube, porque é um processo irreversível. O Vasco reverteu lá, mas tá uma brigalhada na justiça, e isso foi porque a 777 faliu. E eu acho que ninguém quer estar na pele do Vasco também. Então, assim, é uma situação bem complexa, bem delicada. O Fluminense tem que estudar esse processo com muita cautela. Então, importante, né? Esse detalhe, assim, pode parecer demagogia, mas é importante que os interesses do clube estejam sempre acima de tudo e que haja muita transparência nesse processo. O Fluminense faturou um valor milionário em venda de jogadores em 2024, pode faturar ainda mais no próximo ano. Uma informação do GE, a gente vai comentar bastante sobre ela aqui. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para mandar um abraço para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falando do seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Sebastião Ribeiro, do Espírito Santo, para o da Mata, de Petrópolis, Vander Lúcio, de Governador Valadares, para o Sena, de Manaus, Marcos Fernandes, de Belo Horizonte, Edival, de Araruama e André Nunes, de São João da Barra. Um abração para a galera tricolor. Reforço aqui meus votos de Feliz Natal, não só para a galera que eu citei, mas para todos os tricolores que estão assistindo esse vídeo aqui. Um Feliz Natal para vocês e vamos prosseguir aqui, porque o GE fez um levantamento de todo o dinheiro que o Fluminense arrecadou com venda de jogadores em 2024. O valor total, pasmem, é de 227 milhões de reais. Pois é, um valor muito alto, claro que ele é inflacionado e jogado para cima com a venda do André, a maior venda da história do Fluminense. O André foi vendido por 22 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais. Ainda tem, né, mais 3 milhões de euros em bônus que pode atingir, mas aí não seria em 2024 ainda, né? Então vamos ficar nesse valor aqui de 135 milhões. Teve a venda do Nino também, né? O Fluminense tinha 60% dos direitos do atleta e embolsou 16,2 milhões de reais. Essa venda financeiramente eu acho que não foi boa, né?
Fluminense poderia ter ganhado mais com o Nino, mas era final de contrato, o cara queria sair. Enfim, uma pena. Acho que tem erro do Fluminense nisso aqui também. O Nino acabou sendo vendido de maneira muito barata. Teve também a venda do Caio Paulista, que foi para o Palmeiras. O Fluminense faturou nessa venda 11,4 milhões de reais. Aí tem a venda do Michel Araújo para o São Paulo. Os valores não foram divulgados, mas ele está indo para o Bahia agora por cerca de 18 milhões de reais. Jeff Té foi vendido para o Apoel do Chipre e de lá foi vendido para o Rangers. Foi vendido por 4,4 milhões de reais. Teve a venda também do Cipriano, zagueiro da base, para o Apoel do Chipre também, mas os valores não foram revelados. A venda do Kaique Almeida para o Watford da Inglaterra por 6 milhões de reais nos valores fixos. Tem ainda um pouquinho de bônus lá que ele pode acabar atingindo. E teve a venda do volante Alexander, foi para o Al Ahly da Arábia Saudita por 54 milhões de reais. Então o Fluminense ao todo fatura com venda de jogadores em 2024, né, pelo menos 227 milhões de reais. Tem a venda do Cipriano e do Michel Araújo, cujos valores não foram divulgados. E esse valor, né, de vendas de jogadores do Fluminense pode aumentar ainda mais em 2025, perdão, na verdade não de jogador do Fluminense, né, mas de dinheiro que o clube recebe por conta do mecanismo de solidariedade. Uma das vantagens de você ser um clube formador é que quando um jogador formado por você é revendido, você ganha uma porcentagem desse mecanismo de solidariedade. O UOL trouxe pra gente, aí a gente fica atento, porque, claro, moleque de Xerém pode pingar dinheiro no Fluminense, que o Liverpool e o Manchester United estão interessados na contratação do atacante João Pedro, hoje no Brighton, da Inglaterra, e cria do Fluminense. O tricolor tem direito a 2,5% de uma futura venda por conta justamente desse mecanismo de solidariedade da FIFA. Vale lembrar, né? O Brighton contratou ele do Watford. O Fluminense vendeu o João Pedro para o Watford e do Watford ele foi vendido para o Brighton. O Brighton pagou, à época, 34 milhões de euros, o que na cotação atual seria 226 milhões de reais. Na cotação da época foi um pouco menos, né? Se eu não me engano, foi em torno de 190 milhões de reais. Na atual temporada, o João Pedro vem se destacando mais uma vez lá no futebol inglês. Ele tem 11 jogos na Premier League com 4 gols e 3 assistências. Por outro lado, o portal Trivela relembra e reforça que dificilmente o Brighton vai topar vender o jogador nessa janela agora de janeiro, né? Que para eles é a janela de inverno. Isso porque a Premier League tá rolando ainda, né? Tá pela metade e não faz sentido você se desfazer do seu principal jogador, por mais que haja esse assédio. Então, uma venda do João Pedro tende a acontecer, mas somente lá para julho. O pessoal do entorno ali do jogador entende que ele está pronto para dar esse passo para um clube. Ele está fazendo uma escadinha, né? Lá no futebol inglês, ele começou no Watford, chegou na segunda divisão, subiu com o Watford, teve um destaque na Premier League, de lá foi para o Brighton, que é uma equipe que está um pouco mais consolidada, e agora do Brighton pode dar esse pulo para Liverpool, Manchester United ou alguma outra equipe do Big Six. Isso é importante para o Fluminense porque a gente pode faturar, a gente vai faturar em caso dele ser vendido 2,5% do valor total da transação. Então essas são as notícias que eu queria trazer para você, tricolor, nesse dia 25 de dezembro, Natal, aqui a gente falando de Fluminense. Mais uma vez, Feliz Natal para você ligado aqui na Central. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.